Bom, pessoal, vamos a mais uma aula de história, né? Nós estávamos falando sobre as estratégias de dominação, né, dos povos indígenas e que o Tomé de Souza veio para cá para ver se dava uma organizada em relação à coroa portuguesa, né? O que a coroa portuguesa estava querendo, né? Estava querendo pessoas para trabalhar e uma das formas era escravizando os índios, só que muitos povos indígenas reagiram a esse sistema de escravidão, outros tantos foram catequizados pelos jesuítas nas missões, outros tantos foram capturados pelos donos de terra, apesar de que já tinha saído uma ordem do governo de que não podia mais capturar índios para escravidão, né, que foram as guerras justas, né? E agora nós vamos dar uma continuidade, tá? Então, lutar e resistir. Os povos indígenas reagiram à ocupação de suas terras e à escravidão pelos colonizadores de diversas maneiras. Vamos ver como foi que aconteceu, tá? Então, enquanto se apresentavam como visitantes ocasionais que trocavam presentes, os portugueses foram bem recebidos e tolerados. Vocês lembram quando eles chegaram aqui, começaram a perceber que dava para trocar objetos com os indígenas em troca de pau-brasil, por exemplo, em troca de algumas riquezas do Brasil, né? Então, quando, porém, estabeleceram-se definitivamente com a agricultura de exportação do açúcar, passaram a escravizá-los. Escravizar quem? Os indígenas, né? Então, os portugueses passaram a escravizar os indígenas. Os índios se revoltaram. Descontentes, queimaram engenhos, acabaram com roças e povoados, obrigando os portugueses a recuar e fugir. Isso aconteceu em muitas capitanias hereditárias, lembram delas? Né? Que os donatários tinham que evitar, né, as invasões e tudo. Uma das formas, né, era também ter muita guerrilha com os índios. Índios eram guerreiros, né, minha gente? A gente tem que lembrar. Índio não é só aquela figura que a gente acha que é de boa, não faz nada, não. Muito pelo contrário, tá? As revoltas indígenas destruíram os núcleos fundados pelos donatários no Espírito Santo, em Ilhéus, na Bahia ali, em Porto Seguro, Bahia, que eram as capitanias, tá? E ameaçaram seriamente os de Pernambuco e São Vicente, as capitanias. Pernambuco, né, que a gente sabe que é aqui perto, né? E São Vicente, que é lá para São Paulo, tá, minha gente? No mapa do Brasil. Um dos grandes objetivos da vinda de Tomé de Souza ao Brasil era sufocar a resistência indígena e submeter os nativos à força, destruindo aldeias, matando e escravizando o quanto fosse necessário, veja só a situação, para castigar os índios revoltosos, por meio do exemplo, atemorizar os outros. Porque o que acontecia? Castigava os índios revoltosos, né, matava, escravizava, passava por castigos vexatórios, né? E quanto mais fosse chefe, por exemplo, aí o que aconteceria? Atemorizando os outros indígenas não iam ter a coragem para fazer tudo isso, né? Para destruir. É aquilo que eu estava comentando ontem. Se você tem alguém querendo tomar o seu território, você vai se defender, não é, minha gente? Então, aqui, ó, na imagem, muitos indígenas não aceitaram passivamente a ocupação de suas terras e em vários momentos lutaram para se defender para defender seus territórios. Essa pintura produzida no século XX representa indígenas chavantes aqui, ó, defendendo o seu território dos invasores, né? E aí era uma guerra bem injusta, né, minha gente? Porque os indígenas tinham as armas feitas por eles, mas os invasores, né, vamos dizer assim, porque não eram só os portugueses, né? Já estava misturado. Os colonos, invasores, eles tinham armas de fogo, né? Então eles matavam com muita intensidade, tá? Então não foi uma coisa pacífica, certo, minha gente? Como alguns livros nem apresentam essa parte da história do Brasil, né? Vou continuar na página 108, tá? Vamos lá. Além de entrar em conflito direto com os europeus, muitos povos indígenas procuraram resistir à dominação por meio da manutenção dos seus costumes, ou seja,
continuavam mantendo seus costumes, não é? Como a realização de festas e rituais indígenas, né? Ou suas práticas de caça e pesca. Aqui na imagem, a dança dos tapuias, né? É uma pintura, tá, minha gente? Isso aqui. A imagem acima, produzida no século XVII, representa indígenas tapuia realizando uma dança típica de sua cultura. E eles mantinham esses rituais, mantinham essa dança, que era para também não perder a sua cultura, né, minha gente? E até hoje os índios resistem. Os indígenas. Aqui, outro tipo de desenho, que é a litografia, tá? Família de indígenas Botocudo, já é outra aldeia, tá vendo? Produzida no século XIX, essa fotografia. Os indígenas também preservaram seu modo de caçar e pescar, tá? Bom, o que acontece? Vamos lá, continuando, 109. Os povos indígenas e a Constituição de 1988. Desde a colonização até os dias de hoje, a situação dos povos indígenas no Brasil passou por diversas transformações. Em 1988, com a aprovação da atual Constituição brasileira, foram garantidos aos indígenas vários direitos, como o de preservar sua cultura e o de viver nas terras tradicionalmente ocupadas pelos ancestrais. Entretanto, até a atualidade, até os dias de hoje, muitos povos indígenas estão envolvidos em questões de posse de suas terras e ainda lutam pela garantia dos seus direitos. Então, aqui, ó, a faixa fixada, a fotografia, né? Fixada por indígena em 2008, eles estavam reivindicando a garantia de posse das terras dele na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Gente, os indígenas, eles passam, hoje em dia, por problemas seríssimos, tá? De invasão de terras, principalmente pelos garimpeiros. Então, a gente tem que ficar ligado, né? Muitos povos indígenas morreram, muitas tribos foram dizimadas, né? Desde a chegada dos portugueses até hoje. Mas muitos resistem e muitos ainda são atacados até hoje, violentamente. Principalmente a gente viu de 2018 para cá, né? A gente viu muito a revolta. Quem prestou atenção ano passado nas reportagens viu a situação dos indígenas brasileiros, né? E eles vão a Brasília pedir, reivindicar os direitos deles. E eles estão no direito de reivindicar. Até porque a Constituição garante esses direitos, né? Mas não é o que está acontecendo na atualidade. E isso vem de muito tempo, né? Bom, vamos conhecer agora Sônia Guajajara. Quem é Sônia Guajajara? É uma das principais lideranças indígenas no Brasil. Ela nasceu na aldeia do povo Guajajara, no Maranhão. Deixou sua terra natal para continuar os estudos na cidade, né? Espaço urbano é cidade, tá, gente? Longe da aldeia, ela percebeu que os povos indígenas sofriam preconceitos, que seus direitos não eram respeitados. Dessa maneira, ela passou a atuar em favor das causas indígenas. Ela atuou por vários anos na coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, né? Um órgão, né? E na articulação dos povos indígenas do Brasil, é outro órgão, tá? Do governo. Participando de debates e conferências pelo mundo para valorizar sua cultura e a de outros povos indígenas, como uma forma de combater o preconceito e valorizar a diversidade. O que ela fez? Ela fez mostrar os índios, mostrar a cultura. Porque você mostrando que aquele povo está resistindo, está existindo, é uma forma das pessoas visualizarem e perceberem que precisam, sim, ajudá-los a garantir os seus direitos, tá? Então, a gente encerra as leituras e as explicações de hoje. Eu espero que vocês vão procurar mais materiais, né? Assim, para vocês, quem for mais curioso, principalmente, ler mais sobre isso, sobre a questão dos indígenas brasileiros, não é? Bom, e aí vocês vão fazer a atividade da página 110, tá certo? Do livro, ok? Até a próxima.